Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Aqui é Ticho, e estou empolgado em trazer mais um vídeo incrível sobre nossas novels. Se você é novo por aqui, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo interessante. E para os nossos espectadores fiéis, muito obrigado por continuarem nos acompanhando nessa jornada emocionante. Agora, sem mais delongas, vamos mergulhar de cabeça na novel de hoje. Capítulo 176. A intenção de Alvin hoje era clara: matar David. Ele não considerava seus subordinados oponentes capazes de desafiá-lo. Deixar Arnold vivo foi simplesmente uma forma de deixar David testemunhar seu verdadeiro poder. Caso contrário, ele o teria esmagado facilmente com um único movimento. Arnold limpou o sangue do canto da boca e ainda queria avançar. David disse severamente: "Você não é páreo para ele. O alvo dele hoje sou eu. Aproveite este tempo para curar suas feridas. Deixe o resto comigo." David deu um passo à frente e ficou na frente de Alvin. Na batalha anterior, ele já havia deduzido aproximadamente o estilo de ataque de Alvin, usando sua habilidade de manipular o fogo para ofender. Ele poderia até dar consciência às chamas, permitindo-lhe seguir suas intenções. Além disso, as chamas que ele convocou poderiam servir tanto para propósitos ofensivos quanto defensivos. Essa habilidade surpreendeu David, mas ao olhar para Alvin, o sorriso em seu rosto ficou ainda mais forte. Foi esse jovem diante dele que quase o fez morrer nas mãos de Alexandre. Até mesmo a borboleta cadáver do 8º nível que ele cultivou meticulosamente acabou perdendo a vida por causa dele. Isso acendeu uma raiva ardente no coração de Alvin, considerando David um indivíduo imperdoável. "Capitão, olhe. Essa pessoa é Alvin." Dentro da base do esquadrão Fênix Rising, Shirley exclamou surpresa ao olhar para a tela que mostrava David e o homem idoso à sua frente. Ao ouvir as palavras de Shirley, Duane se aproximou rapidamente. Ao olhar para a figura familiar na tela, ele confirmou imediatamente que era realmente Alvin. Como Alvin poderia acabar lutando contra David? Duane sentiu uma ponta de confusão em seu coração. Com a sobrancelha franzida, ele continuou a olhar para as duas figuras na tela. Enquanto a raiva de Alvin queimava dentro dele, uma chama azul de repente irrompeu do chão. Esta chama azul parecia um tsunami, devorando constantemente o ar circundante. Uma chama azul. David olhou para a chama, com o coração apertado. Ele examinou cuidadosamente a figura de Alvin, as costas curvadas, a aura sombria. As sobrancelhas de David franziram de repente. Ele tinha visto essas cenas nas memórias da borboleta. Esta figura, esta aura, ele nunca esqueceria. Imediatamente lembrou David do trágico destino da borboleta. Acontece que o cérebro por trás de tudo foi esse indivíduo imperdoável. Foi você quem transformou o pai da borboleta em uma aranha parasita podre e a transformou em um cadáver, certo? David cerrou o punho secretamente e perguntou friamente. Ele nunca esqueceria o apelo da borboleta antes de sua morte. Ele também jurou vingar o infeliz pai e filha. Ao ouvir a pergunta de David, Alvin Adrian olhou para ele de forma estranha e disse: "Foi você quem cortou a cabeça do pai dela. Uma nova vida, e você os matou. Você é o assassino que os matou." Alvin ficou mais irritado enquanto falava, e a chama azul continuou a lambê-lo. David apenas zombou das palavras de Alvin. Ele matou o pai e a filha da borboleta? Se ele não os tivesse ajudado a encontrar a libertação, eles teriam sido para sempre os fantoches da outra parte. Esse tipo de existência miserável era considerado uma nova vida? David riu friamente. Ele ergueu a cabeça e olhou para Alvin com uma determinação gélida. Então, ele deu um passo lento à frente e disse a Alvin: "Guarde seu arrependimento para quando conhecer pai e filha pessoalmente." Enquanto ele falava, a lâmina do espaço se manifestou em sua mão direita. "Eu acho que você deveria dar uma olhada." Sem esperar que Alvin falasse, David avançou em sua direção.
Ele não era o salvador deste mundo, mas quando se tratava de cumprir suas promessas, ele tinha que cumpri-las. Era o seu lema de vida. David veio com um grande impulso, e a lâmina do espaço em sua mão ressoou. Acompanhado pelo som do espaço quebrando e rasgando centímetro por centímetro. Já que é esse o caso, vou mandar você para o inferno também. Alvin rugiu de raiva, e sua bengala com cabeça de dragão se transformou novamente em uma forma derretida enquanto ele avançava em direção a David. A lâmina do espaço colidiu com a bengala derretida de Alvin, produzindo um som nítido. David agarrou a lâmina com uma mão, seu olhar gelado enquanto olhava para o culpado que matou o pai e a filha da borboleta. Ele então retraiu a lâmina do espaço e balançou-a com força mais uma vez. Estrondo! A lâmina do espaço desencadeou um acerto crítico de 20%, atingindo a cana derretida com outro rugido retumbante. Depois de receber este golpe crítico, a cana derretida foi aberta e gotas de lava derretida começaram a fluir. Alvin recuou rapidamente e mais uma vez bateu com força a bengala no chão. Instantaneamente, a lava derretida que pingava no chão começou a se expandir e se transformar rapidamente, formando a forma de um tigre feroz num piscar de olhos. Este tigre de lava derretida soltou um rugido ensurdecedor e saltou alto no ar, atacando David. Naquele momento, os membros da equipe por trás de David ficaram chocados e atordoados. Eles não esperavam que este velho fosse tão formidável, capaz de transformar lava derretida na forma de um tigre e manipulá-la em batalha. Isso aumentou a tensão em cada um de seus corações, especialmente em Sally, que olhou para David com preocupação, temendo ser ferido pelo tigre que se aproximava. Sem hesitar, David puxou Mandy e espetou o dedo indicador, permitindo que gotas de sangue caíssem sobre ela. Eu deixo esta fera para você, ele disse para Mandy antes de jogá-la no ar. Instantaneamente, Mandy expandiu-se rapidamente e imediatamente entrou em combate com o tigre de lava derretida. Enquanto isso, David abriu um portal no espaço e avançou em direção a Alvin. Ele já havia decidido eliminar esse maldito indivíduo imediatamente. Enquanto Duane observava Mandy e o tigre de lava derretida lutando entre si na tela de vigilância, sua boca se contraiu. Ele não conseguia entender o processo de pensamento de David. Como ele poderia permitir que sua amada Mandy, em seu corpo de palha, lutasse contra o tigre de lava derretida? Ele não estava procurando problemas? Duane ficaria com o coração partido mesmo se usasse o espantalho uma vez, mas agora que sua preciosa boneca estava nas mãos de David, parecia que ele não se importava nem um pouco. Duane não pôde deixar de amaldiçoar os ancestrais de David em seu coração, mas também sentiu profundamente que Alvin estava determinado a matar David. Parecia que eles nutriam uma inimizade profunda, e a única maneira de resolver isso era matando e extinguindo seu ódio ardente. Isso fez Duane franzir a testa mais uma vez. Até agora, ele não entendia por que Alvin considerava David seu inimigo. Poderia ser por causa de algum segredo? Duane pensou na silhueta tênue sob a câmera naquele dia. Isso fez seu coração bater mais forte. Se sua especulação estivesse correta, teria consequências fatais para ele. Capítulo 177. A tensão de Duane aumentou ainda mais e ele imediatamente decidiu ir para o campo de batalha dos dois homens. Ele levou Shirley com ele e correu para a rua onde David estava. Do outro lado, Mandy continuou a lutar ferozmente contra o tigre de lava derretida. Quando o nível de David atingiu 9, a força de Mandy também ultrapassou o 9º nível. E sua própria destreza foi suficiente para dominar qualquer oponente. No entanto, considerando que Mandy era feita de palha, David ordenou que ela não confrontasse diretamente o tigre de lava derretida, mas que continuasse enredada nele. Mesmo assim, uma grande parte da palha do corpo de Mandy foi queimada pelos ataques ferozes do tigre de lava derretida. Mas isso não afetou suas capacidades de combate. Aproveitando esse momento, David chegou à presença de Alvin. Ele segurava apenas a lâmina do espaço em sua mão, mas a aura que emanava de seu corpo era suficiente para dominar tudo ao seu redor.
Vendo David atacando mais uma vez, Alvin não deu sinais de recuar e balançou a bengala em sua direção. Clang! O som nítido de metal colidindo soou, acompanhado por uma série de faíscas intermináveis explodindo nesta rua. David estava determinado a matar, enquanto Alvin exalava uma espessa aura de assassinato. Os dois balançaram continuamente suas armas nos pontos fracos um do outro. No entanto, apesar das formidáveis habilidades de fogo de Alvin, seu oitavo. A classificação de nível empalideceu ligeiramente em comparação com a força de nono nível de David. Durante os ataques, Alvin manipulou continuamente a lava derretida em sua bengala para atacar o corpo de David. No entanto, sem o conhecimento de Alvin, David tinha uma camada defensiva dourada protegendo-o. Assim que a lava entrou em contato com ele, a camada de defesa emitiu uma leve luz dourada, bloqueando o ataque. Isso surpreendeu Alvin. Ele não esperava que a defesa física desse jovem fosse tão assustadora que nem mesmo sua lava abissal pudesse penetrá-la. Desamparado, Alvin só podia contar com a lava e o fogo para se defender continuamente. Mas a determinação de David em matá-lo já havia se solidificado. Cada golpe da lâmina do espaço tornou-se mais implacável que o anterior. Acertos críticos foram constantemente acionados por David, e seus ataques destruíram repetidamente a lava defensiva de Alvin. Alvin recuou rapidamente, tentando criar distância entre eles. Naquele momento, Alvin realmente percebeu o terror da força de David. Ofegando pesadamente. Manchas de sangue já levemente visíveis em seu manto, a expressão de David permaneceu sem emoção. Sem dar a Alvin a chance de recuperar o fôlego, David abriu diretamente um portal no espaço e avançou em sua direção mais uma vez. Alvin, que não havia recuperado o fôlego, viu a figura de David brilhar diante dele mais uma vez e imediatamente perdeu a compostura. Ele ergueu fracamente a bengala, tentando bloquear a lâmina do espaço enquanto David atacava de cima. Contudo, ele subestimou o poder do ataque de David. Com um som de craque, David cortou com força a bengala de Alvin, a lâmina cruzando seu peito, fazendo com que uma grande quantidade de sangue seja espirrada. Alvin sentiu como se suas mãos estivessem carregando um peso de 5.000 quilos, tropeçou e caiu no chão. Um bocado de sangue jorrou de sua boca. Ao olhar para Alvin caído, os olhos de David se encheram de desdém. Um assassino deve pagar com a vida. Eu me vinguei do pai e da filha borboleta, David pronunciou calmamente essas palavras. Ele ergueu a lâmina do espaço e baixou-a em direção ao rosto de Alvin. A lâmina assobiando combinada com o brilho arrepiante que emanava dela imediatamente encheu os olhos de Alvin com medo, em desespero. Ele imediatamente manipulou o tigre de lava derretida para atacar as costas de David. Rugido. O tigre de lava derretida revelou suas garras afiadas e atacou violentamente as costas de David. Um traço de desdém apareceu nos lábios de David quando ele torceu o pulso e executou um movimento chamado olhe para trás para a lua, partindo instantaneamente o tigre de lava derretida ao meio. O tigre soltou um uivo doloroso e se transformou em duas poças de lava espalhadas pelo chão. Acho que você deveria dar uma olhada. Testemunhando seu tigre de lava derretida sendo morto pelo único golpe de David, Alvin sentiu uma pontada de dor no coração. Aproveitando a oportunidade, ele saltou para trás e pousou em um poste de luz, agachando-se e respirando fundo. O ataque de David cortou seus meridianos. Se ele não tivesse selado a ferida à força com sua aura, provavelmente teria morrido sob a lâmina de David. Todo o corpo de Alvin começou a tremer enquanto ele olhava fixamente para David. Ele inicialmente pensou que poderia facilmente esmagar David com sua própria força. Mas a atual situação desesperadora era algo que ele não havia previsto. Vendo Alvin sendo levado a um beco sem saída, os membros do esquadrão Embers finalmente deram um suspiro de alívio. Enquanto isso, com a cura estelar de Sofia ajudando, Arnold também se recuperou de seus ferimentos internos. Arnold havia observado a briga entre David e Alvin antes e acenou com a cabeça silenciosamente.
Ele agora entendia por que David não o deixou continuar lutando contra Alvin. Com o seu atual nível de força, ele provavelmente só poderia se envolver com o tigre de lava derretida. David olhou para Alvin, que estava empoleirado no poste. Seus olhos ainda sinistros e aterrorizantes. Até mesmo seus companheiros sentiram arrepios na espinha. Eles nunca tinham visto David neste estado, semelhante a um deus assassino cujo único propósito era acabar com a vida do seu oponente. Alvin respirou fundo e concentrou mais aura em seu ferimento. Garoto, você me irritou com sucesso. Alvin levantou-se lentamente. E sua força começou a se recuperar. Você realmente achou que esse velho é tão fácil de intimidar? Ha ha ha! Vou te mostrar meu verdadeiro poder. Alvin riu loucamente, mudando completamente sua aparência de seu estado anteriormente desgrenhado. David não prestou atenção às palavras de Alvin. Compare sua força. Como alguém que experimentou o renascimento. Ele nunca aceitaria a derrota baseada apenas na força. Saia! Pirocorce! Deixe esses idiotas testemunharem seu poder aterrorizante. Alvin ergueu as duas mãos como se estivesse realizando um certo ritual. Enquanto ele falava, uma grande quantidade de lava derretida foi expelida de seu ferimento sem restrição. Logo, todo o corpo de Alvin foi fortemente envolvido pela lava derretida. Seu corpo passou por uma transformação grotesca naquele momento. De um lado, sua estrutura esquelética parecia branca e nua, enquanto o outro lado era uma carne queimada. Pode-se até ver seu coração pulsando por dentro. Um cadáver. David compreendeu imediatamente a sinistra transformação pela qual Alvin havia passado. Esse cara antes dele realmente se transformou em um pirocadáver. Balançando a cabeça, David não conseguia acreditar que alguém recorresse a métodos tão desumanos contra ele. Como o pirocadáver, o corpo de Alvin cresceu até 2 metros de altura. Costelas expostas estavam eretas, cada uma brilhando com uma luz nítida e gelada. Seus olhos antes turvos ficaram pretos como o breu, exalando uma profundidade misteriosa, e uma massa de chamas vermelhas substituiu suas pupilas. Este é o meu verdadeiro poder. Apocalipse, eu sou o apocalipse deste mundo. Capítulo 178. Alvin estava no poste, rindo loucamente. As chamas em seu corpo lamberam a carne restante e o sangue que fluiu evaporou instantaneamente. Enquanto observava o agora perturbado Alvin, a mente de David se agitou e, sem hesitação, ele ergueu a lâmina espacial e atacou-o. Ele não se importava com o quão perturbado esse cara diante dele era, hoje. Ele tinha apenas uma crença: matá-lo. Em sua forma de pirocadáver, Alvin, com os olhos em chamas, continuou a emitir lava de suas pupilas, e as chamas em seu corpo ficaram mais vigorosas, exalando uma aura avassaladora de devorar tudo. Estendendo a mão, Alvin segurou uma costela afiada e zombou de David antes de correr em sua direção. Num instante, os dois entraram em combate mais uma vez. Como o pirocadáver, a destreza de combate de Alvin era significativamente mais forte do que antes, e sua lâmina óssea era incrivelmente imprevisível, atingindo os pontos vitais de David. As costelas salientes de seu corpo elevaram sua defesa a outro nível, bloqueando repetidamente os ataques de David. Eles se chocaram no ar, com inúmeras faíscas e gotas de chama caindo no chão. Ao testemunharem a intensa batalha entre os dois, os membros do esquadrão mais uma vez sentiram o coração apertar. Arnold, movido pelo desejo de lutar, quis avançar e ajudar David. No entanto, lembrando-se de seu próprio desempenho anterior, ele não pôde deixar de descartar o pensamento. Atacar agora seria, sem dúvida, problemático para David. Os outros também entenderam isso, então observaram David ansiosamente, cerrando os punhos. Mandy ergueu a cabeça e olhou para David no céu, seus rabos de cavalo gêmeos balançando. Sua expressão parecia muito mais relaxada em comparação com os outros membros do esquadrão.
Como marionete de David, ela naturalmente conhecia a verdadeira força de seu mestre, então não estava nem um pouco preocupada com a batalha deles. Vendo as costelas projetando-se do corpo de Alvin, David aproveitou a oportunidade e cortou uma delas com sua lâmina. Alvin de repente sentiu uma dor aguda no corpo e rapidamente se firmou, balançando a lâmina óssea. David já havia previsto esse movimento e bloqueou-o sem esforço com sua lâmina espacial. Então, ele levantou a perna e desferiu um chute poderoso nas costelas restantes de Alvin. Rachadura! Vários sons estridentes ecoaram quando o chute de David quebrou 3 costelas de defesa de Alvin, deixando apenas uma isolada, sem qualquer função protetora. Sentindo a dor intensa em seu corpo, Alvin olhou para David aterrorizado. Embora sua forma de pirocadáver estivesse apenas no nível 8, devido ao seu cultivo especial ao longo dos anos, sua força estava no mesmo nível de um Esper de nível 9. Particularmente, as 6 costelas de defesa que ele aperfeiçoou meticulosamente eram excepcionalmente resistentes. Alvin não esperava que David destruísse todos os seus anos de treinamento meticuloso com apenas 2 golpes. Droga! Hoje, devo matar você! Alvin suportou a dor e avançou contra David como um louco. Um sorriso frio curvou-se nos lábios de David enquanto ele retraía sua lâmina espacial e desferia um soco feroz no corpo que se aproximava. Baque! O soco atingiu Alvin com força, que se sentiu como se tivesse sido atingido por uma locomotiva. Ele caiu nas ruínas como uma pipa com a corda quebrada. O som do impacto intenso com pedras quebradas ressoou como um grande poço com 2 metros de diâmetro formado onde ele pousou. David sacou uma adaga de liga leve e rapidamente a balançou para baixo, mirando no peito de Alvin. Respingo! O sangue jorrou da ferida e as chamas no corpo de Alvin se extinguiram imediatamente, revertendo-o à sua forma humana normal. Eu disse, matar exige pagar o preço. David retirou a adaga de liga leve e olhou para ele. Após o ataque de David, o corpo de Alvin ficou extremamente fraco. Ele lutou para levantar a cabeça e olhou para David com olhos cheios de má vontade. Nesse momento Duane também chegou com Shirley. Ao lado de Alvin, as sobrancelhas de Duane franziram instantaneamente. David olhou para sua expressão sombria e adivinhou a relação entre os dois, então disse, cuidei de um renegado para o seu time Phoenix Rising, não há necessidade de me agradecer. Com isso, David embainhou sua faca curta de liga leve e se virou para sair. Ao ver Alvin mal conseguindo sobreviver, Duane sentiu uma mistura de emoções. Afinal, Alvin era o vice-capitão de seu time e alguém que ele viu crescer. Ele nunca imaginou que Alvin se tornaria um traidor. Acho que você deveria dar uma olhada. Por que você fez isso, Alvin? Duane perguntou com uma voz profunda. Olhando para Duane, Alvin mais uma vez mostrou uma expressão desdenhosa. Engolindo a boca cheia de sangue, ele se esforçou para falar. Você realmente achou que o Esquadrão Fênix Rising era seu? Sem mim, você teria morrido neste mundo há muito tempo. Ao ouvir as palavras de Alvin, Duane permaneceu em silêncio. Shirley, ao seu lado, franziu a testa ao olhar para Alvin em meio às ruínas. Respirando fundo, Alvin continuou. Se você tivesse desistido da posição de capitão para mim desde o início, o Esquadrão Fênix Rising teria se tornado o esquadrão mais poderoso do Apocalipse. Você não merece essa posição de capitão. Duane ainda manteve a cabeça baixa e não respondeu. Ele não se importou com o que Alvin disse. Agora mesmo. Ele só se importava com 2 perguntas. Ele levantou a cabeça e olhou para Alvin enquanto perguntava, você matou o esquadrão de Adrian? Esta foi a primeira pergunta de Duane, enterrada no fundo de seu coração por 10 longos anos. O time de Adrian foi o primeiro capitão do time Phoenix Rising e mentor de Duane. Adrian? Ele era um covarde. Eu o matei para limpar o lixo deste mundo. O desperdício não deveria ser eliminado. Alvin disse sem esconder suas palavras. A mente de Duane ficou tensa e ele cerrou os punhos com força.
O segundo sinal vermelho está relacionado a você. Ele cerrou os dentes e fez a segunda pergunta. Essa era a verdade que ele vinha investigando nos últimos dias. Ao ouvir a menção do segundo sinal vermelho, Alvin fez uma pausa visível. Após um breve momento de contemplação, ele sorriu e olhou para Duane, depois abriu a boca para falar. Com relação ao que você disse. Antes que Alvin pudesse terminar a frase. Um tubo de aço de repente voou em sua direção à distância. Aconteceu tão rápido que nem mesmo David teve tempo de reagir. Duane sacou rapidamente seu facão para se defender, mas assim que tocou no cabo ouviu um baque surdo. Ele abaixou a cabeça para ver o tubo de aço alojado na garganta de Alvin. Alvin se contorceu, com a garganta cheia de choque. Enquanto ele olhava em uma direção antes de inclinar a cabeça e perder completamente o fôlego. David imediatamente puxou sua lâmina espacial e olhou para a direção de onde vinha o tubo de aço. Duane também correu, querendo investigar. Porém, ao longe, havia apenas uma nuvem escura e ninguém mais podia ser visto. A força desta pessoa supera a nossa. David examinou os arredores e disse. Quem conseguiu matar Alvin na frente de tantas pessoas deve ser extraordinário. Poderia haver um titereiro maior nos bastidores? Uma especulação surpreendente surgiu na mente de David. Capítulo 179. Isso instantaneamente deixou David vigilante, observando constantemente cada detalhe ao seu redor. Os demais integrantes da equipe também sentiram uma pressão invisível e assumiram posições de combate. Little Black e Cola até se transformaram diretamente e começaram a rugir para longe. Tudo isso indicava que a força do inimigo superava a de todos os presentes. Depois de observar por um tempo e não ver nenhum movimento ao redor, David guardou sua lâmina espacial. Ele sabia que o outro lado só queria matar Alvin e não tinha interesse neles. Duane também embainhou seu facão e voltou para o corpo de Alvin. Olhando para seu ex-companheiro de equipe mais velho, o coração de Duane se encheu de emoções complexas. No entanto, não havia nenhum traço de simpatia em seu rosto. Só porque Alvin matou o ex-capitão do esquadrão Phoenix Rising, Adrian, Duane nunca o perdoaria. Ele nunca esperou que o homem que o trouxe de volta do orfanato morresse nas mãos de um membro de sua própria equipe. Duane sentiu uma dor repentina no coração. Shirley, igualmente perplexo, olhou para o corpo de Alvin com um rosto cheio de tristeza e indignação. Vendo os dois em tal estado, David foi até Duane e disse, esta é a regra do Apocalipse. Quer sejam inimigos ou camaradas, não podemos ver a olho nu. Sejam olhos nos observando. Depois de falar, David deu um tapinha no ombro de Duane. Ao mesmo tempo, ele olhou para o céu e sussurrou, que você viva sua vida como uma borboleta livre. Naquele momento, a voz do sistema soou repentinamente nos ouvidos de David. Jim! Parabéns ao anfitrião por matar um zumbi de 8º nível. Parabéns ao anfitrião por obter um cristal de defesa. Jim! Parabéns ao anfitrião por desencadear um ataque crítico 100 vezes maior e obter 100 cristais de defesa. Um cristal de defesa. David olhou para o corpo de Alvin com alguma surpresa, mas rapidamente entendeu. A forma zumbi de 8º nível de Alvin focava na defesa física, semelhante a um zumbi. Era natural obter cristais de defesa. David observou 100 cristais de defesa entrarem no sistema do armazém e seu coração pesado finalmente sentiu algum alívio. Com esses 100 cristais de defesa, ele poderia atualizar ainda mais a base. Duane também reagiu neste momento. Ele obteve a resposta que queria, embora isso o deixasse com raiva. Alvin foi morto por David, o que equivalia a vingar seu capitão. Quase descobriu o segredo do segundo sinal vermelho. Que pena! Duane balançou a cabeça. Se tivesse mais um minuto, ele acreditava que poderia ter extraído de Alvin o segredo da segunda luz vermelha. No entanto, aquele poderoso Esper nos bastidores frustrou sua ideia. Não importa. A verdade sempre virá à tona,
disse David calmamente. Duane assentiu e desviou o olhar para Mandy, que o observava à distância com a cabeça inclinada. Instantaneamente, sua boca se contraiu ao ver um pedaço do corpo de Mandy queimado pelo fogo. Eu acho que você deveria devolvê-la para mim. Se você continuar atormentando ela assim. Tenho medo de ficar com o coração partido, disse Duane a David com uma expressão ressentida no rosto. Acho que você deveria dar uma olhada em... Ao ouvir as palavras de Duane, David rapidamente pensou e Mandy voltou ao seu tamanho normal. Ele então rapidamente a colocou em seus braços, como se nada tivesse acontecido. Os movimentos contínuos de David fizeram Duane sentir como se os tivesse ensaiado muitas vezes, tudo para se proteger dele. Vendo sua preciosa Mandy mais uma vez no bolso de David, Duane só conseguiu forçar um sorriso amargo. Se ele pudesse derrotar o cara à sua frente, ele já teria levado Mandy de volta. Após uma pausa, Duane se abaixou e ergueu o corpo de Alvin. Dizendo a David, obrigado por lidar com o traidor de nossa equipe. Recebi esse favor, então, se precisar de ajuda, sinta-se à vontade para me encontrar. Depois de falar, Duane acenou com a cabeça para David e se preparou para sair. Deixar o corpo de Alvin exposto no deserto era algo que Duane não poderia fazer. Realmente. As palavras de Duane despertaram imediatamente o interesse de David. Duane assentiu seriamente e os olhos de David brilharam. Na verdade, preciso da sua ajuda em algo. Enquanto você está nisso, retribua esse favor para mim. O que é? Duane perguntou, parando seus passos. Enquanto falavam, o olhar de David desviou-se para o canto do baú do tesouro que aparecia nos braços de Duane, sinalizando-o com os olhos. Duane ficou momentaneamente atordoado, mas entendeu rapidamente. Uau! Ele ainda está pensando no meu tesouro? Esse cara tem consciência? Duane prontamente balançou a cabeça e disse decididamente, isso não é possível. Depois de falar, ele carregou o corpo de Alvin e fugiu às pressas do local com Shirley. A velocidade deles era tão rápida que pareciam temer que David os alcançasse e levasse seus pertences. Observando Duane desaparecer num piscar de olhos, David não pôde deixar de balançar a cabeça. Esse cara é muito mesquinho. Inútil. Ele não poderia nem matar um David. Ele merece morrer. No pátio, a sombra etérea de Alexandre estava sentada numa cadeira de espaldar alto. Pensando no momento em que Alvin quase revelou o segredo do segundo sinal vermelho, ele ficou cheio de raiva. Felizmente, ele interveio a tempo e matou Alvin, caso contrário, teria lhe trazido mais problemas. Depois de um momento, Alexander se acalmou e a raiva em seu rosto diminuiu. Alvin não era nada mais do que um peão para ele. E sua morte não teve efeito sobre Alexandre. Em vez disso, isso o deixou mais interessado em David. Despertando habilidades espaciais e de defesa ao mesmo tempo? Tenho que admitir, você é um gênio. Relembrando cada movimento de David agora há pouco, um traço de admiração surgiu no rosto de Alexander, mas foi imediatamente ofuscado pelo desdém. Seu nível já havia atingido 10, e se ele continuasse a mergulhar no deserto e encontrar tesouros de nível superior, seu nível continuaria a subir. Nessa altura, ultrapassar David seria fácil e o desejo de Alexandre de governar o mundo pós-apocalíptico estaria ao seu alcance. Nesse caso, sem mencionar a morte de um Alvin. Mesmo que houvesse milhares, Alexander consideraria isso tão fácil quanto piscar. Ao mesmo tempo, ele pensou nos vários membros da equipe de David e secretamente planejou encontrar uma oportunidade para torná-los seus espiões. Se ele pudesse cultivar um Alvin, ele poderia cultivar um segundo. E como o mero David pode se comparar a mim? Vou mostrar a você o verdadeiro horror do apocalipse. Alexander zombou, levantou-se e caminhou até a porta dos fundos do pátio. Abrindo a porta, o vento frio e sombrio e a terra desolada o saudaram. Olhando em volta, ele viu uma cena de devastação. Sem pensar muito,
ele deu um passo à frente e entrou no mundo devastado. Capítulo 180. Após a saída de Duane e Shirley, David voltou para a base com a equipe. Aquele velho hoje foi brutal, na verdade se transformando em um zumbi. Sim, como pode haver pessoas assim no mundo? Arnold e Sophie não puderam deixar de estremecer ao pensar na aparência distorcida de Alvin antes. No apocalipse. Algumas pessoas farão coisas inimagináveis para sobreviver, explicou David. Ele sabia que as ações de Alvin eram normais para alguém que ansiava por poder no apocalipse. No entanto, aos seus olhos, era particularmente extremo. De agora em diante, cada um de nós precisa melhorar nosso nível e força, Charles ponderou em voz alta. Durante toda a batalha de hoje. Era principalmente David quem estava envolvido e, embora quisessem ajudar, sua força era muito inferior à de Alvin. Isso fez com que Charles percebesse imediatamente suas deficiências. Era impossível deixar David carregar sozinho o fardo de cada batalha. Como membros da equipe, eles tiveram que agir em momentos críticos. As palavras de Charles foram recebidas com concordância e acenos do resto da equipe. Agora, seu método de subir de nível não era mais apenas absorver cristais de baixo nível, mas acumular experiência através de batalhas para aumentar seus níveis. O treinamento de combate que passaram durante esse período melhorou o nível de cada membro da equipe. Mas ainda ficaram aquém do nível ideal. Vendo todos perdidos em pensamentos, David sorriu e disse: subir de nível é algo que não pode ser apressado. Tenha cuidado para não ser muito precipitado. Ouvindo as palavras de David, Charles assentiu. Ele também estava determinado a participar de mais treinamentos de combate para aumentar sua própria força. Após uma pausa, David lembrou-se dos cristais de defesa que obteve do corpo de Alvin. Depois de 100 vezes o ataque crítico do sistema, a quantidade chegou a 100. Adicionando as sobras de antes. Havia um total de 110 cristais de defesa no armazém do sistema. Após alguma consideração, David decidiu continuar a atualizar a base. Como único refúgio no apocalipse, a importância da base era evidente para cada membro da equipe. Coincidentemente, Arnold estava ansioso para sair e continuar caçando zumbis. Então David permitiu que eles dirigissem o veículo de guerra e se envolvessem em caçadas em pequena escala no estacionamento. Enquanto os outros membros da equipe saíam do estacionamento subterrâneo, David também saiu da base e ficou na frente dela. Olhando para o leve brilho dourado que emanava da base de diamante, a mente de David se agitou. E 60 cristais de defesa triangulares apareceram em sua mão. Sentindo o poder que emana dos cristais, David decidiu atualizar a base para o nível de diamante. Comparado ao nível dourado, uma base de nível diamante tinha maior defesa e melhor ocultação. David também ficou grato por obter os cristais de defesa de Alvin. De outra forma, atualizar a base para uma qualidade de diamante exigiria pelo menos dezenas de milhares de cristais avançados. Mesmo que ele fosse um indivíduo rico em recursos e pudesse facilmente produzir tantos cristais avançados a qualquer momento, isso ainda incomodava David. Cada cristal no armazém foi obtido ao custo de sua vida. Usar tantos de uma vez faria o proprietário se sentir angustiado por um tempo. Felizmente, com os 100 cristais de defesa do ataque crítico, David sentiu-se muito mais à vontade. Sistema: atualize a base dourada para uma base de diamante. Após uma pausa momentânea, David falou decisivamente ao sistema. Jim. Detectado que o anfitrião deseja gastar 60 cristais de defesa para atualizar a base para o nível de diamante. Por favor, confirme, anfitrião. Confirmado. David disse em uma voz profunda. Jim. 60 cristais de defesa foram deduzidos. Atualização em andamento. Quando a voz do sistema soou, os 60 cristais de defesa na mão de David desapareceram imediatamente. Jim. Parabéns, anfitrião, a base foi atualizada com sucesso. Logo,
o som da conclusão da atualização básica ecoou nos ouvidos de David. Ao mesmo tempo, uma luz branca deslumbrante brilhou diante dos olhos de David. A luz desceu rapidamente, fazendo com que estranhas ondulações apareçam nas paredes anteriormente douradas da base. Essas ondulações pareciam a luz do sol refratada em uma bola de cristal, irradiando luz de todas as direções. Acho que você deveria dar uma olhada em... David rapidamente se aproximou para inspecionar e descobriu que as paredes anteriormente lisas da base agora tinham inúmeras facetas intrincadas. Cada faceta emitia um leve brilho colorido e, após uma inspeção mais detalhada, ele podia ver vagamente as estruturas brilhantes no interior. Isso imediatamente fez David pensar em diamantes, e ele entendeu imediatamente. A base do nível de diamante foi completamente coberta com uma espessa camada de material diamantado em seu exterior. Os diamantes eram a substância mais dura do mundo. Isso é ótimo! Com isso, a defesa da base atingirá um nível assustador. David exclamou com entusiasmo ao tocar as facetas incrivelmente lisas. Mas antes que ele pudesse terminar sua excitação, a voz do sistema soou em seus ouvidos novamente. Jim. Detectado que a base do host atingiu o nível diamante. Ativando a função de remodelação de base. 1. Função de remodelação de base? David perguntou com alguma confusão. Sim, anfitrião. Somente uma base de nível diamante pode ativar esta função. Nesta função, o hospedeiro pode remodelar vários aspectos da base. A base remodelada não afeta sua defesa e as alterações entram em vigor imediatamente. O sistema explicou novamente, aparentemente entendendo a confusão de David. Ouvindo a explicação do sistema, David entendeu. Não admira que ele nunca tivesse ouvido falar desta função antes, exigia um nível superior. Então ele perguntou ao sistema novamente. Como posso remodelá-lo? O anfitrião pode remodelar a base consumindo os recursos correspondentes. Enquanto falava, um modelo de informação translúcido apareceu diante de David. Portão de liga especial, 20 placas de liga de aço. Vidro à prova de explosão, 300 cartuchos de balas calibre 7,62 mm. Piso de pele de rinoceronte mutante, 500 folhas de pele de fera mutante. Quarto multifuncional, 300 peças de madeira, 100 placas de liga de aço. Sala de estar multifuncional, 400 peças de madeira, 150 placas de liga de aço. Olhando para a lista completa de projetos de remodelação de base antes dele, David não pôde deixar de assentir. Segundo a exposição, ele descobriu que os projetos eram essenciais no Apocalipse, e cada um pertencia a uma categoria especial, claramente adaptada para o mundo pós-apocalíptico. Embora os preços fossem um pouco caros, não era nada para David com seu sistema de armazém contendo milhares de recursos diversos. Ele poderia facilmente produzir centenas ou até milhares de itens. Se ele quisesse, a capacidade de ataque crítico 10.000 vezes maior do sistema lhe permitiria obter mais recursos a qualquer momento. Coincidentemente, ele estava pensando em como limpar parte do estoque de seu armazém e a oportunidade de remodelar a base foi apresentada a ele. Então David analisou cada projeto de reforma e começou a considerar seriamente suas opções. E isso é tudo para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de explorar essa novel comigo. Se você curte o conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. E se você tiver alguma pergunta, comentário ou sugestão ou qualquer outra ideia para futuros vídeos, deixe tudo nos comentários abaixo. Eu adoro interagir com vocês. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.